Fala galera, na boa? Espero que sim. Gui aqui novamente conversando com vocês aí da nossa física. Antes de mais nada, espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado a Páscoa, que foi agora recentemente, né, no domingo que passou. Espero que vocês tenham recebido os chocolates que você gostaria, né, ter presenteado as pessoas que estão morando com você, afinal você está na quarentena, né? E cuidado aí com a sua alimentação, porque no meu caso, você deve estar percebendo que esse rostinho, cada semana que passa, está mais redondinho, né? Não tá fácil, quarentena pra mim não. Mas vamos que vamos junto, tá? Então vamos lembrar o que a gente está conversando? A gente está conversando agora sobre calorimetria, né? E nós temos falado sobre a mudança de estado físico. Nossa aula passada, módulo 38, uma aula muito densa, né? A gente falou um pouquinho, muita coisa teórica, não fizemos conta nenhuma, que era aquele lance do diagrama de fase, a influência da pressão nas temperaturas de mudança de estado, né? Falamos de ponto triplo, ponto crítico, enfim, uma aula densa teoricamente. Hoje nossa aula é levemente mais tranquila, que é o módulo 39, continuamos falando de mudança de estado, só que agora mais a parte matemática do estudo, né? Para isso, antes de eu começar a falar mesmo da nossa aula, eu quero montar um fluxograma contigo, tá? Um fluxograma importante, mostrar um fluxograma para você, beleza? Me acompanha aqui, por favor, ó. Dá uma olhadinha. Veja, quando um corpo, um resuminho desses processos de calorimetria, quando um corpo troca calor com outro corpo, com outro meio, né, seja ganhando ou perdendo, ele tem dois grupos de consequências, olha aqui. Ele tem o grupo das consequências mecânicas e o grupo das consequências térmicas. O grupo das consequências mecânicas você já estudou com o Dersim, né? As consequências mecânicas são a mudança nas suas dimensões, no seu tamanho, né? E como que a gente chama isso? Veja, eu vou deixar isso aqui um pouquinho maior para você não ter spoiler, tá? Então, ó, a mudança nas dimensões, ela acarreta um fenômeno chamado de dilatação térmica, perfeito? E a dilatação térmica, você já viu a parte matemática lá com o Dersim, né? Dilatação linear, superficial, volumétrica. Então essa aqui é a grade das consequências mecânicas, mudança nas dimensões. Agora, concomitante às consequências mecânicas, nós temos duas possibilidades de consequências térmicas quando um corpo ganha ou perde calor. E essas duas possibilidades são mudança na temperatura ou mudança em estado físico. Perceba, aqui é ou, tá? É excludente. Aqui não, então vai ter uma consequência mecânica e térmica simultaneamente. Agora, dentro das térmicas, elas são excludentes. Então, ou o corpo, a substância pura, que é o que a gente está estudando, ou o corpo usa esse calor para mudar de temperatura ou para mudar de estado. Aí lembra, quando ele usa para mudar de temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível. Você viu com o Dersim. Quando ele usa esse calor para mudar de estado físico, a gente chama de calor latente. As duas coisas não ocorrem ao mesmo tempo, importante destacar isso. E para cada uma delas, eu tenho uma equação geral. A do calor sensível, você já aprendeu, que é o Quimacete. Aprenderemos agora a do calor latente. Para pensar nisso, eu queria que você lembrasse algumas coisas das nossas aulas passadas. Ó, primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse é que, numa mesma pressão, né, agora você entende o porquê disso, a temperatura de ida de uma mudança de estado é igual à temperatura de volta. Por exemplo, quando você pensa na fusão e na solidificação, no caso da água, sob pressão atmosférica, 0 graus Celsius é a temperatura em que o gelo se funde, se ele ganhar calor, e também a temperatura que a água líquida se solidifica se ela perder calor. Perfeito? Então, a temperatura de ida é igual a de volta. Também é importante destacarmos que, isso eu falei na aula passada, a energia necessária para o processo de ida é em módulo igual a de volta, só que tem um sinal oposto. Você lembra o porquê do sinal oposto? Porque quando um corpo ganha calor, esse calor é positivo, o que é positivo. Quando ele perde, o que é negativo. E lembra que nós tínhamos os processos endotérmicos e os exotérmicos, ou exotérmicos. Então, processo que eu tenho que ganhar calor, processo que eu tenho que perder. Veja, para o gelo sofrer fusão, uma certa quantidade de gelo sofrer fusão, ela tem que ganhar uma quantidade de calor, que é a mesma que a água líquida agora teria que perder para voltar a ser gelo. Perfeito? Eu gosto muito de fazer analogia, você sabe bem, sobre aquele lance da corrida de obstáculo. Então imagina que a temperatura de mudança de estado, então veja, eu vou colocar aqui para você. A temperatura de mudança de estado é um obstáculo. Então pensa, ó,
você tem aqui um corpinho, né? Conforme ele vai ganhando calor, imagina que é o gelo, ele vai ganhando calor e vai aumentando a temperatura. Quando ele chega no obstáculo, que é a mudança de estado físico, se continuar dando calor, ele não vai avançar enquanto ele não ultrapassar a mudança de estado, mudar o estado físico. Vamos supor que a mudança de estado você já dá uma rodadinha. Então veja, ele avançou, opa, caiu, rapaz, você viu? Assustou aí? Ó, ele avançou, ganhou calor, aumentou a temperatura, suponha água, tá? Gelo, chegou a zero. Agora, toda a energia que ele recebe, ele não aumenta a temperatura, ele muda de estado. Ele sofre fusão, certo? Então virou totalmente líquido, continua a zero, percebe? Se você continuar dando energia agora, como água líquida, ele sobe de temperatura. Você entende isso? É importante entender esse processo na substância pura. Tudo bem? Muito importante. Agora, a energia que você deu para ele fazer a rodadinha e sofrer fusão, é a mesma energia que você tem que tirar dele para ele desfazer a rodadinha e sofrer a solidificação. Só que como em um ele ganhou e no outro ele perdeu, tem sinais opostos. Por isso, essa ideia que eu mostrei para você aqui, de que a quantidade de calor necessária para a fusão é igual a menos a da solidificação. Eles vão ter sinais opostos. Isso é importante a gente lembrar, apesar de eu já ter comentado na aula passada, beleza? Agora vamos para os finalmente, né? Para ir para os finalmente, eu preciso falar do calor específico latente. Você já aprendeu comigo o calor específico? Comigo não, desculpa, com o Dersim, o calor específico sensível, certo? Que é uma característica de cada substância em cada estado físico, que mostra a energia necessária para você variar a temperatura por unidade de massa. Ou seja, não depende do tipo de corpo, só da substância. Então lembra, o Czinho da água não importa se é de um copo com água ou de uma piscina com água. O Czinho da água é para água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius. Quando eu penso no calor específico latente, também, se é específico, é de cada substância. Então o calor específico latente é uma característica de cada substância e para cada mudança de estado. Ou seja, o calor específico latente de fusão da água é diferente do de vaporização. Apesar de ser a mesma substância, são mudanças de estados diferentes. Fechado? Isso é uma constante tabelada, né? Cada substância, cada mudança de estado tem a sua. Então, por exemplo, a gente define esse calor específico latente como sendo a quantidade de calor necessária para a mudança de estado para cada unidade de massa. Por exemplo, o calor específico latente de fusão da água. Então, latente de fusão da água, não precisa decorar, claro, é só um exemplo, vale 80 calorias por grama. O que isso significa, lindo? Que a água sólida, o gelo, para ele fundir, ele precisa de 80 calorias para cada unidade de grama, para cada unidade de massa, perdão, de gelo. Nesse caso, para cada unidade de grama, afinal, 80 calorias por grama. Ou seja, para cada 1 grama que você tiver de gelo, você precisa de 80 calorias para ele sofrer fusão. Você entende isso? Esse é o lance. Perfeito? Dessa maneira, perceba, fica tranquilo chegarmos onde eu quero chegar. Dá uma olhadinha, por favor. Então, dá para a gente concluir algumas coisas importantes. Primeiro, consequência do que eu falei agora há pouco. Se a energia de ida é igual a de volta, o calor específico latente de ida é oposto, né? Perdão. A energia para ir é oposta à energia para voltar, são iguais em módulo, mas com sinais trocados. O mesmo acontece com o calor específico latente. Então, o de ida vai ser oposto ao de volta. Então, exemplo, da água. Se o latente de fusão, ou seja, uma reação endotérmica, ganhando calor para derreter, é 80 calorias por grama, você deve obrigatoriamente concluir o de solidificação, porque é o processo contrário. Então, vai ser menos 80 calorias por grama. Ou seja, se para fundir o gelo precisa de 80 calorias, ganhar 80 calorias por unidade de massa, a cada 1 grama, para a água líquida solidificar, ela precisa perder 80 calorias a cada grama. Percebe? Esse é o lance da volta. Importante, tá, gente? Muito importante isso. Agora, se 1 grama você precisa de 80 calorias, para 2 gramas de gelo você precisa de quanto? 160. Ou seja, para você achar a energia necessária para aquele corpo mudar de estado, basta que você multiplique o calor específico latente pela quantidade de massa que tiver. Então, não sei se você percebeu, chegamos na equação fundamental da calorimetria 2. Você já tinha a equação fundamental da calorimetria 1 com Dersim, que é o que macete, agora você tem da mudança de estado. Dá uma olhadinha? Portanto,
Equação fundamental da calorimetria 2 é o nosso famoso QMOL. Então veja, a quantidade de calor necessária por um corpo mudar de estado depende da sua massa e do seu calor específico latente. Então, se o calor específico latente é 80 calorias por grama, se tiver 2 gramas, 2 vezes 80, certo? Que é a quantidade de calor, você sabe que a gente usa não sistema internacional, normalmente, caloria, massa em grama, o latente vai estar em caloria por grama. Lembra que é ele que manda, né, gente? Porque ele é constante. Se fosse sistema internacional, você sabe que a energia estaria em joule e a massa em quilograma. Dessa maneira, o calor específico latente seria em joule por quilograma. E aí, se ele tiver em joule por quilograma, você tem que obedecer ele. Por favor, não esquece. Já que o específico latente, a gente costuma abreviar só de calor latente. Como ele é tabelado e vai ser a constante que vai ser fornecida para você, ele manda nas unidades de medida. Não se esqueça disso. Se ele tiver em caloria por grama, que é o normal, beleza. Que é em caloria, massa em grama. Se ele tiver em joule por quilo, que é em joule, massa em quilograma. Você tem que obedecer ele, fechado? Não esqueça disso. Combinado? Com isso, a gente consegue fechar aquele fluxograma. Olha que bonito e importante. Então, qual é a equação para o calor sensível? Que macete. E para o calor latente? Que mole. Pessoal, eu vou deixar menorzinho para você, se você quiser pegar tudo, tá vendo? Quero pegar o fluxograma todo e tá aqui, você dá uma pausa. Vou deixar um pouquinho maior tirando essa parte da dilatação, que você já aprendeu, né? Olha que legal, tem gente que fala, Gui, eu confundo. Eu não sei quando usar que macete e que mole. Lindo, não pode confundir. O que macete tem variação de temperatura, então você usa para quando tiver variação de temperatura, para calor sensível. O que mole não tem delta teta. Portanto, não há variação de temperatura, há mudança de estado. Cuidado com isso, beleza? Então, esse fluxograma eu gosto bastante para a gente entender a calorimetria. Os dois tipos de consequências, mecânicas e térmicas. Mecânica é dilatação, térmica pode ser calor sensível ou calor latente. Se o calor mudar a temperatura da substância pura, é calor sensível. Se mudar o estado, é calor latente, que mole. Lembra que ou uma coisa ou outras coisas não acontecem simultaneamente aqui. Ou muda de temperatura ou muda de estado físico, tá, gente? Muito importante, belezinha? Deu para sacar esse lance? Quero aplicar isso com vocês agora numa das questões mais famosas e mais costumeiras quando se envolve que macete e que mole, pensando nesse lance da corrida de obstáculo que eu falei, de ou mudar de temperatura ou mudar de estado. É uma questão que não confunda dificuldade com o trabalho que você vai ter, né? Com quão longa ela é. Ela não é difícil, mas ela é longa. Então me acompanha, vamos fazer com muita calma, combinado? Vem comigo, ó. Queria que você desse uma olhada no exercício 2, da página 174. Por favor, ó. Olha o que a questão 2 fala para você. Um bloco de gelo de massa 200 gramas está a temperatura de menos 20 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor necessária para a gente ter vapor d'água a 110. Pelo amor de Deus. Não vai me falar, Gui, manda que macete de menos 20 a 110. Lindo, não pode. Tem um obstáculo. Você pode fazer que macete até obstáculo. Chega num obstáculo, mudança de estado, tem que fazer que mole. Então você tem que ir fazendo por partes. Você tem que parar cada mudança de estado. E para a água você sabe que é 0 e 100. Então olha que receitinha de bolo que você vai seguir. Me acompanha, por favor. Então beleza, você percebe que ele deu uma porrada de constante. Todas as constantes da água para você. O específico sensível do gelo, que é meia caloria por grama grau Celsius. Da água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius, e do vapor, meia caloria por grama grau Celsius. Deu o específico latente de fusão e de vaporização. Fusão, 80 calorias por grama, vaporização, 540 calorias por grama. Lindos, vamos por partes. Esse é o segredo da questão. Então vem comigo aqui com muita atenção. A gente vai dividir por partes esse processo, combinado? Ó, primeira coisa que você tem que fazer, que você pode fazer, é o gelo ele sair de menos 20 graus Celsius. Você consegue levar a temperatura do gelo até quanto? Até 0. Até 0 ele ainda é gelo. Lindo, se você propôs uma mudança de temperatura, você sabe que você vai ter que usar o quê? Que macete. Concorda? Que macete que você vai usar. Vem comigo aqui, ó. Eu vou chamar de Q1, tudo bem? A massa de gelo é 200 gramas. O calor específico sensível da fase sólida, do gelo, certo? Calor específico sensível da fase sólida é meia caloria por grama grau Celsius. A temperatura que você pode chegar na fase sólida é 0 e você vai sair do menos 20, beleza? Com isso, ó que belezinha,
você vai ter que essa primeira energia que você tem que despender para levar o gelo até o primeiro obstáculo, até o zero, vai ser de 200 vezes meio, que é 100. Menos com menos aqui, ó, dá mais. Então 0 mais 20 dá 20. Totalizando uma primeira energia de 2.000 calorias. Ou seja, senhoras e senhores, você precisa de 2.000 calorias para levar o gelo de menos 20 a zero. Gui, por que eu não posso levar mais? Não, porque chegou a zero, você vai continuar dando energia para ele agora, mas ele não vai mudar de temperatura. O que ele vai fazer mesmo? Ele vai mudar de estado físico. E como é que chama o processo que ele vai sofrer? Então, eu vou chamar de 2. O processo que ele vai sofrer agora, esse gelo, vai sofrer o processo de fusão. Fusão é que macete ou que mole? Ora, fusão é que mole. Mudança de estado físico. Ó, me acompanha, por favor. Vou chamar de Q2, afinal, nomeei de processo 2. A massa do gelo é 200. O latente de fusão da água, ele deu 80 calorias por grama, certo? Dessa maneira, você vai ter que a energia para o processo para fundir todo esse gelo será de 16 mil, né? Perdão, que 100 aqui, 16.000 calorias, perfeito? Então, essa é a energia para fundir todo o gelo, 16.000 calorias. Agora, lindo, veja, o gelo estava menos 20, ó o obstáculo. O gelo estava menos 20, perfeito? Você levou de menos 20 a zero. Fez dar a rodadinha, agora não é gelo, agora é água líquida zero. Você pode levar essa água líquida até qual temperatura? Até o próximo obstáculo. Quanto que é o próximo obstáculo? A próxima mudança de estado, 100 graus Celsius, fechado? Então vem comigo, ó. Agora você vai fazer o terceiro processo, beleza? E o terceiro processo é levar a água líquida, ó, levar a água líquida de quanto para quanto? De 0 graus Celsius até 100, que é até quanto você consegue levar. Perfeito? Para isso, que macete ou que mole? Ó, se tem variação de temperatura, você sabe que eu vou usar um que macete. Só que o Czinho da fase líquida, combinado? Então, ó, vem comigo, ó, atenção. Q3 vai ser igual a massa de água líquida 200 gramas, Czinho da água líquida é 1, temperatura que pode chegar é 100, inicial é 0. Com isso, eu vou ter que Q3 vai ser igual a 100 vezes 200, que vai dar 20.000 calorias. Então, essa energia gasta para você levar a água líquida de 0 até 100. E agora que chegou a 100? Uai, chegou a 100, chegou no seu próximo obstáculo. Então, mudança de estado. Combinado? Qual mudança de estado agora? A nossa vaporização. Fechado? Agora essa água vai virar vapor. Se ela vai virar vapor, mudança de estado. Mudança de estado aqui mole, beleza, gente? Mudança de estado aqui mole. Só uma dúvida que às vezes vocês têm em relação a isso. Gui, posso chamar de evaporação? Não, expliquei para você semana passada. Evaporação não acontece numa temperatura fixa, não acontece em todo o líquido, nem calefação. Você pode chamar de ebulição, não é errado. Se quiser chamar de ebulição, tá tudo bem, tá? A gente pode chamar de vaporização porque é o nome do processo, mas você pode chamar de ebulição, combinado? Então vamos lá, ó. Vaporização que mole, eu vou chamar de Q4. Então, Q4 vai ser igual a massa que é 200 gramas, calor latente de vaporização da água, 540. Lindos, com isso você vai achar o Q4 igual a 108.000 calorias. Essa energia necessária para vaporizar toda a água. Posso chamar sua atenção para uma coisa? Compara o Q2 com o Q4, é a mesma massa. Para fundir o gelo, 16.000 calorias. Para vaporizar, 108.000 calorias. Lindos, não é à toa, tá? Via de regra, o latente de vaporização vai ser maior que o de fusão. Porque é mais difícil. Você precisa de mais energia para passar a substância do estado líquido para o estado vapor do que do sólido para o líquido. Tá? Você precisa de mais energia potencial de agregação, que a gente chama. Tá? Só uma curiosidade legal aí para você saber. Isso tem a ver com o arranjo molecular, que a gente discutiu na aula passada. Fechado? Quase acabou. Agora você tem vapor a 100. Vou descer um pouquinho aqui, ó. Agora, quinto e último processo é levar esse vapor, que é o que eu queria, só que eu não quero ele a 100, porque ele está a 100. Porque, veja, a água estava a 100, terminou de vaporizar, é vapor a 100, não mudou de temperatura.
Eu quero levar o vapor de 100 até 110 graus Celsius. Lindo, mudança de temperatura, você sabe muito bem que é aqui macete. Só que agora o Czinho do vapor, fechado? Então, ó, vem comigo. Q5 vai ser igual a massa, que é 200. O Czinho do vapor, que é meio, ele deu na questão para você. Temperatura final 110, inicial 100. Lindos, dessa maneira, você vai ter o Q5 igual a 200 vezes meio, que é 100. 110 menos 100, que é 10. 10 vezes 100, que vai dar 1000 calorias. Essa é a energia necessária. Lindo, agora você fechou todos os processos. Portanto, qual foi a energia total que você precisou? Então, ó, a quantidade de calor total que você precisou para pegar esse gelo a menos 20 e virar vapor d'água a 110 vai ser a soma de todos os processos que você teve que fazer. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Perfeito? Ó, Q1 estava lá em cima, 2.000 calorias. Q2, 16.000 calorias. Q3, 20.000 calorias. Q4, 108.000 calorias. E Q5, 1.000 calorias. Dessa maneira, me acompanha aqui por favor, ó, você vai ter que a quantidade de calor total será a soma que vai dar 147.000 calorias. Ou então, se você preferir, 147 quilocalorias. Portanto, tá aí. Essa é a resposta dessa nossa questão 2. Pessoal, belíssima questão. Ó, eu vou deixar menor agora para você conseguir ver tudo de uma vez, né? Então, ó, quero ver o processo como um todo. Tá aqui. Então, é tudo isso. Tem que fazer isso, tá lindo? Tem que fazer processo por processo. Por favor. Claro, quer jogar direto no Q total e já ir fazendo a conta direto? Pode. Mas, de qualquer maneira, você tem que fazer processo por processo. Espero que você tenha entendido. Isso é muito importante, tá bom, gente? Muito importante mesmo, tá? É um tipo de questão frequente, a gente não pode sair soltando que macete. Tem que analisar, pensando sempre na corrida de obstáculo. Combinado? Tranquilo? Lindos, para a gente exemplificar esses processos, é bem legal, inclusive, um jeito de você mostrar cada um desses processos numa substância é uma coisa chamada de curva de aquecimento ou resfriamento, se estiver perdendo calor. Queria falar um pouquinho sobre essas curvas, interpretar essa curva com você. O pessoal também conhece como um diagrama de patamar, você vai entender por quê, porque ela tem patamares. Vamos entender isso? Dá uma olhadinha aqui comigo, por favor. Ó. Então, curva de aquecimento ou resfriamento. Vou começar pela de aquecimento, fechado? Dá uma olhadinha aqui, curva de aquecimento. Olha que bonitinho. Então, temperatura em função da quantidade de energia recebida, absorvida. Podia estar pelo tempo também, né? Afinal, você pode ter um fluxo, uma potência térmica, um fluxo de calor constante, você pode estar pelo tempo, não mudaria nada o gráfico, né? Só mudaria o eixo X. Aqui, lindo, olha o que eu estou mostrando. Você deve ter percebido que esse diagrama é da água. Por quê? Ó, aqui a gente tem, vamos analisar isso comigo? Eu ampliei aqui para você, para a gente analisar essa curva de aquecimento. Ó, quando a gente pensa aqui, de A até B, veja, você tem mudança de temperatura. Portanto, se você tem mudança de temperatura, aqui eu tenho calor sensível, você concorda? Portanto, qualquer conta que eu faça de A para B será aqui macete. Nesse momento, a substância se encontra na fase sólida. Olha agora, ó, ele recebeu calor e foi aumentando de temperatura. A partir de B, ele recebe calor, mas ele não muda de temperatura. Então, se ele não muda de temperatura, ele está mudando o quê, gente? De estado. Então, aqui, ó, nesse momento, você tem um calor chamado de calor latente. Portanto, se você for fazer conta aqui, deixa eu fazer de outra cor para você não confundir. Vou fazer de vermelhinho aqui agora, ó. Então, aqui você tem um calor chamado de calor latente, porque mudou de estado. Ou seja, se eu fosse usar alguma fórmula aqui, seria que mole. Mas qual estado ele está aqui? A gente fala que está sólido mais líquido. Por que sólido mais líquido, gente? Porque aqui ele começa totalmente sólido e termina totalmente líquido. Então, nesse interlúdio, você vai ter sólido e líquido, perfeito? Por isso, patamar. Você entende por que do patamar? No patamar acontece a mudança de estado. E dá para você ver qual temperatura está acontecendo a mudança de estado. Ó, a temperatura que está acontecendo a mudança de estado aqui é zero. Por isso que eu comentei que é o diagrama da água, né? Então, temperatura de fusão. Aí aqui, lindo, olha o que aconteceu de novo. Aqui, ó,
entre C e D. Então agora entre C e D, ele voltou a mudar de temperatura. Portanto, sensível de novo. Se fosse fazer conta, seria que macete. Mas o que você tem aqui agora? Bom, aqui você tem fase líquida. Perfeito? Chega aqui a 100 graus Celsius, olha o outro patamar. A outra mudança de estado, a vaporização. Posso chamar de ebulição? Pode. Aqui você vai ter líquido mais vapor. Fechado? Lembra, no patamar sempre coexistência de duas fases. Aqui, lindo, mudança de estado físico, portanto, calor latente. Se eu for fazer conta, nessa região eu tenho que fazer pelo que mole, beleza? Quando termina, aí você volta a ter o quê? Qual o estado físico? Agora só vapor. Terminou a mudança de estado. E aqui, lindo, você tem de novo mudança de temperatura. Portanto, aqui você tem calor sensível. Se você for fazer conta, será que macete. É assim que a gente interpreta o diagrama, a curva de aquecimento. Onde é patamar, você percebeu? Onde é patamar, mudança de estado. Então é por aí que você sabe as temperaturas de mudança de estado. Mas Gui, como que você sabe que a segunda é vaporização? Porque não tem como a primeira ser vaporização, concorda? Temperatura menor ocorre a fusão, depois a vaporização, combinado? Então é assim que eu sei que aqui é sólido, porque aqui tem que ser a fusão, já que ele mostrou aqui para nós a vaporização. Perfeito? 2 patamares, as 2 mudanças de estado, combinado? Gui, se fosse sublimação, eu tinha que te avisar, relaxa. A gente sempre vai para a análise natural da situação, beleza? A mais comum, digamos assim. Ô Gui, se fosse curva de resfriamento, o que muda? Muda a interpretação? Não muda de jeito nenhum. A diferença que muda é que ao invés de aumentar a temperatura, está mostrando a quantidade de calor que ele está perdendo e, consequentemente, diminuindo a temperatura. Então dá uma olhada, ó. Mesma curva, só que agora ele vai diminuindo a temperatura. Agora o primeiro patamar, mas é o que está mais acima de qualquer jeito, é a vaporização, né? Então perceba, o processo aqui ele é muito semelhante, né? Então se eu for analisar a curva de resfriamento, ó, preenche comigo. Ela começa como? Ela começa vapor, depois vapor mais líquido, depois você vai ter o quê? Líquido mais sólido, e depois, por fim, sólido. Aqui o eixo está um pouquinho diferente, não está no zero, o zero está aqui em cima, né? Também é da água. Linda, o que você vai ter aqui? Vamos lembrar. Aqui você vai ter, toda vez que não for patamar, sensível. Então aqui sensível, aqui latente, aqui sensível, aqui latente, aqui sensível, certo? Então lembra, patamar é calor latente, a diferença é que a temperatura vai decrescendo, e essa aqui mostra a quantidade de calor, não que ele recebeu, mas que ele está perdendo, beleza? Então essa é a curva de resfriamento. Lindos, perceba que eu estou te ajudando só a interpretar a curva, né? Porque não tem nada de novo, é só entender como você interpreta essa curva. E para a gente entender isso, eu queria aplicar isso com você, para ver se você sacou esse lance, tá? Dá uma olhadinha no exercício 1, por favor, que está na página 174 da sua apostila 13 no caso, né? Olha o que ela fala para nós, ó. A mudança do estado físico de determinada substância pode ser avaliada em função da variação da temperatura em relação ao tempo. Veja, aqui ele mostrou tempo, tá tudo bem, tá? Tem algum fluxo de calor constante aqui, tá tudo certo. A interpretação continua a mesma, a diferença é que no eixo X você não vai ter a energia, você vai ter o tempo. Considere a 0 graus Celsius, o composto se encontra no estado sólido. Então ele falou para você que a 0 está no estado sólido. Tudo bem? Lindo, me fala uma coisa. Se eu te perguntasse qual a temperatura de fusão, você saberia me responder? Lindo, temperatura de fusão, primeiro patamar. Ou já que aqui é estado sólido, é que ele sofreu fusão. Então 40 graus Celsius é sem dúvida a temperatura de fusão dessa substância. E a temperatura de vaporização ou de ebulição, Gui? 148, que é onde está o segundo patamar. Então isso aqui vai ser a temperatura de ebulição da substância. Agora veja, isso aqui é sólido. No primeiro patamar, já que é a fusão, eu vou ter sólido mais líquido, perfeito? Tá sofrendo processo de fusão. Legal entender isso, né, gente? Quando a gente pensa nos processos, aqui, esse primeiro processo aqui, no caso do curva de resfriamento, vai ser o quê? A condensação. Esse aqui é a solidificação. Se você for de aquecimento, o que você vai ter? Legal pensar nisso. Esse primeiro processo aqui, você tem o processo de fusão. E nesse processo aqui, você tem o processo de ebulição. Gui, posso chamar de vaporização? Estou batendo em cima disso? Pode, vaporização é um processo como um todo, né? Nesse caso, temperatura fixa e ebulição, uma especificação do processo de vaporização. Fechado?
Então, legal a gente pensar nisso. Ô Gui, e aqui no 3? Aqui no 3 você tem só líquido, terminou a mudança. E no 4, líquido mais vapor, no 5 só vapor. Então aqui no 2 eu tenho o processo de fusão, no 4 o processo de ebulição, vaporização. No gráfico, encontra substância no estado líquido em quais regiões? Gui, é só no 3? Não, no 3 ele está só líquido, mas você tem líquido no 2 e no 4 também, né, lindo? Portanto, a alternativa certa aqui seria C, 2, 3 e 4, beleza? Bacana. Esse é um tipo de questão que é só interpretação, você entender a curva de aquecimento ou de resfriamento. Agora, tem questão com conta, legal, bonitinho. Dá uma olhadinha, por favor, no exercício 3 da página 175, para você ver como é que ficaria questão com conta e com tempo envolvendo fluxo de calor. Olha que legal. Aquecendo 30 gramas de uma substância, razão constante de 30 calorias por minuto. O que ele está dando para você? A razão que esse corpo está ganhando calor. Potência térmica, se você preferir chamar. Dentro de um recipiente bem isolado, a sua temperatura varia com o tempo, de acordo com a figura, a 40 graus Celsius ocorre uma transição. Não falou qual. Como ele deu um patamar só, não dá para eu saber. Não falou nada, então eu só sei que acontece uma mudança de estado. Tá? O calor latente de transição, então eu quero o latente de transição da mudança de estado, e o específico sensível, né, quando ele fala calor específico sensível, entre 70 e 80, nessa região aqui, beleza? Ó, primeiro, vamos verificar aqui quanto tempo demorou para mudar de estado. Foi de 40 minutos até 70 minutos, ou seja, demorou quanto? 30 minutos. Então veja, para mudar de estado, me acompanha, para mudar de estado, ele demorou um tempo de 30 minutos. Então, o ΔT foi de 30 minutos. Qual que foi a energia nesse processo? Ó, vamos lá. Ele falou que ele recebe 30 calorias a cada 1 minuto. Qual vai ser a energia em 30 minutos? Ó, que belezinha. Eu vou ter que essa energia que ele recebeu para mudar de estado foi de 30 vezes 30, ou seja, foi uma energia de 900 calorias. Então, para mudar de estado aqui, ó, ele recebeu 900 calorias. Então, isso aqui equivale 30 minutos, 900 calorias. Lindo, você tem a massa, 30 gramas. Pô, então tá fácil achar o calor latente, você concorda? Porque agora, para achar o calor latente, eu vou usar o Kmol. Com o Kmol, vou achar o calor latente. Então, a massa... Opa, você sabe a energia, né? A energia que ele precisou foi de 900 calorias. A massa é de 30 gramas, eu quero achar o calor latente. Portanto, o calor latente vai ser de 900 dividido por 30, não é isso? Veja, esse zero vai embora com esse zero. 90 por 3, que vai dar o quê? 30 calorias por grama. Então tá aí, ó, você descobriu o latente de transição. Não sei qual mudança de estado é, mas eu achei que é 30 calorias por grama. Então, ó, eu já meio que acertei a questão. Mas vamos achar o sensível dessa fase que ele pediu, entre 70 e 80? Vem aqui, se fosse calor já tinha de cara, mas é tempo. Então você tem que fazer aquela continha. Quanto tempo se passou para ele erguer a temperatura de 40, né? Ele falou de 70 até 80 graus Celsius, que é essa região constante. Demorou 10 minutos. Perfeito? 10 minutos demorou. 10 minutos equivale a quanto de energia? Vamos lá. Mesmo esquema, vou fazer de novo aqui, ó. Então, um tempo de 10 minutos. Regrinha de 3. Vou fazer agora de cabeça. Então, 30 calorias em 1 minuto, X em 10 minutos. Portanto, vai dar uma energia de 300 calorias. Agora não é Kmol, agora é Kmacete, certo? Agora é Kmacete. Ó, vem comigo com muita atenção. A energia, 300 calorias. A massa, 30 gramas, você quer o Czinho? Cuidado! Essa energia é em 10 minutos, para ir de 40 até 80. Guima, ele pediu de 70 a 80, é o mesmo valor, tá na mesma faixa, tá vendo? Eu vou pegar aqui porque aqui eu sei o tempo, por isso que eu peguei de 70 a 80 minutos, que é de 40 a 80 graus Celsius. Portanto, qual foi a variação de temperatura, gente? Foi de 40 graus Celsius que eu peguei aqui, beleza? Não peguei de 70 a 80, eu peguei de 40 a 80 graus Celsius, porque é o tempo que eu tenho determinado no gráfico. E é o mesmo Czinho, que é constante, no mesmo estado, né? Então, ó, 40 graus Celsius. Lindinhos, dessa maneira, o Czinho vai ser igual, corta os dois zeros com os dois zeros ali,
vai ficar 3 dividido por 12, que vai dar 0,25 calorias por grama grau Celsius. Então tá aqui, você achou o Czinho. Como nós já esperávamos, a alternativa certa, ó, que mostra esse para calor latente e esse para calor específico, alternativa B, belezinha? Então, gente, uma bela questão aí que a gente usou esses contextos, tudo bem? Então entenda, a gente fez Schmole hoje, principalmente, já aplicando na curva de aquecimento e de resfriamento. Fechado? Muita atenção na sua tarefinha, vou passar a tarefinha para vocês aqui agora. Então tá aí, lá da sua apostila 3, a partir da página 175. Queria que você fizesse essas 5 questões e queria que você tentasse esses 2 desafios um pouquinho mais difíceis. Fechado? Lindos, no mais é isso. Bons estudos, qualquer dúvida eu estou 100% à disposição de vocês. Beijão no coração, até mais, gente.